Então vou repetir isso daqui, que aí fica na gravação. Então os de cima, os dois exemplos de cima, a gente, né, ajustou o número de casas decimais que tinha na força, né, e deixamos as duas opções, com incerteza com duas casas decimais, e aí mantivemos uma casa depois da vírgula aqui, e quando a gente deixou com uma casa decimal só a incerteza. No exemplo de baixo, a gente já mudou a potência, de 10 a 8, que era 10 a 7, a gente transformou, nesse caso, né, 10 a 8 para 10 a 7 primeiro, e aí depois a gente resumiu em um algarismo significativo a incerteza. Deixa eu só consertar aqui que eu acabei apagando. E agora nesse exemplo de baixo, a gente está vendo que não tem a mesma unidade essa parte do... Deixa eu fechar esse trem também. Não é a mesma unidade que a gente tem aqui, que é gramas e quilogramas. Então a gente tem que passar ou esse para quilogramas ou esse para gramas. Aí para passar esse daqui, 150,13, para quilogramas, eu multipliquei por 1 quilo e dividi por 1000 gramas, que é equivalente, então estou multiplicando por 1. Aí vai cortar aqui gramas com gramas e o nosso resultado vai ser em quilos. Aí vai dar 0,15013 quilogramas. E aí o que a gente vê? Ó, que eu tenho 3 algarismos, né? Eu tenho que manter 2 ou 1. Então eu posso truncar no 1 aqui, ó, e deixar o 0,02. Então se eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, eu vou até o 15. Então minha resposta final ficaria 0,15 mais ou menos 0,02 em quilogramas. Beleza? Aí eu vou passar agora para um exemplo do caso 2. No caso 2, seria para expressar as fórmulas de incerteza. Então vamos pegar um que a gente vai ver aqui, ó. Isso experimental. Vamos abrir uma outra página aqui para não ficar enrolado. Esse já é para aplicar aquelas equações de propagação de incerteza. Deixa eu ver se eu abri ela aqui para vocês. Espera aí. Que foi aqui, ó. Eu vou abrir no computador, mas na verdade ela está aqui na... Ela está aqui no Classroom, né? Posso sair daqui já? Posso. Na aula Referências para o Laboratório, tem o PowerPoint da aula sobre o laboratório, né? E aqui, basicamente, quando a gente foi ver essa parte do que o computador faz de conta pra gente, a gente viu que o computador faz a média e o desvio padrão. Mas se o caso, né, a nossa medida tiver mais de uma variável com incerteza, existe a equação de propagação de incertezas. E o cálculo pela função polinomial é desse tipo daqui. Então, vou colar lá, que a gente interpreta juntos. Ó. Então, aqui, ó, no primeiro caso, foi aplicada essa equação, né? V é igual a ômega R. Vou explicar o primeiro caso aqui de novo para vocês, a gente faz o segundo, tá? E a gente pode fazer pelo método do polinômio também, se vocês quiserem. Então, aqui, ó, ômega tem expoente 1, R tem expoente 1. Então, começa sendo delta Y sobre isso, sobre Y, né? Ou seja, incerteza sobre o valor da medida. Então, aqui a gente tem delta V sobre V. Só que o V passou multiplicando para cá. Raiz. Expoente do polinômio 1. Qual que é o expoente do polinômio 1? É 1. Multiplicado pela incerteza da primeira variável sobre a variável. Então, a incerteza da primeira variável é delta ômega sobre a variável ômega. A gente tem duas variáveis. Depois o polinômio 2, que também é grau 1. Tá aqui o 1 multiplicando. Tá como se eu tivesse, né, o 1 multiplicando aqui. E 1 multiplicando aqui. Mas ele não colocou. A incerteza da variável sobre a variável elevado ao quadrado. No caso de cá, agora a gente tem G com expoente 1, M com expoente 1 e o R com expoente 2. Mas como o R está aqui embaixo, ele é como se fosse um expoente menos 2. É como se isso fosse G elevado a 1, M elevado a 1, R elevado a menos 2. Então, vou fazer a mesma esqueminha desse. Então, como que vai ficar a incerteza se eu fizesse uma medida que tem 3 variáveis com incertezas diferentes, né? Então, ficaria ΔG é o próprio G, vezes a raiz. A primeira tem polinômio 1, então fica isso. Erro de G sobre G, elevado ao quadrado,
mais a segunda variável tem polinômio 1, então é um erro de m sobre m ao quadrado, e a terceira tem índice menos 2, ficaria menos 2 vezes a incerteza de r sobre r ao quadrado, tudo isso raiz. Então aqui basicamente eu só segui o formato, né? E nesse caso ele tem três variáveis, igual o exemplo. Então basicamente eu escolhi quem que era A, B e C e substituí aqui diretamente. Então esse exemplo é mais para vocês praticarem isso. Só tem um caso dele que não é possível fazer pelo polinômio. Aí teria que usar a derivada. Mas na nossa aula não vai ter esse caso. Então eu deixei só esse exemplo aí. Esse aqui é o caso da derivada, tá? Vou fazer um caso aqui para vocês. E como eu vou fazer o único que tem, vocês vão saber. Não vai cair para vocês fazerem isso, mas para a vida é bom saber. Então esse é o método geral. No caso, se a gente for voltar nas atividades, existe um dos exemplos aqui que eu coloquei, que ela não é possível fazer pelo método que não for geral. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, que é f igual a 2ab mais bc, isso não é um polinômio, é uma soma de polinômios. Então, caso 2, 3 e 5, você consegue fazer com o método do polinômio. Mas esse caso 4 não daria. Então, vamos fazer o caso 4 aqui, que aí vocês não têm desculpa para não ter feito e pelo menos vocês viram. Vocês copiam igualzinho na lista que vocês vão entregar. Então, nesse caso do 4, eu não consigo aplicar essa equação porque eu não tenho um produto com expoentes. Eu tenho uma soma de polinômios. Então, eu teria que aplicar o método da derivada parcial. Aí eu vou fazer com vocês rapidinho aqui que vocês ficam ele pronto. Então, A, B e C podem ser exatamente o meu A, o meu B e meu C. Olha lá, já está as variáveis aqui, né? Então, vamos lá. Delta F vai ser igual ao quê? Raiz da derivada parcial de F em relação a A ao quadrado, delta A ao quadrado, mais a derivada parcial de F em relação a B ao quadrado, vezes o erro de B, mais a derivada parcial de F em relação a C ao quadrado, vezes a incerteza de C. Então, só troquei o Y pelo F, onde o F vale 2AB mais BC, enquanto que o Y varia isso daqui, né? Nesse caso. Então, no primeiro caso, eu vou fazer as derivadas separadas aqui. Qual que é a derivada da F em relação à variável A? Então, tudo que não é A é constante, o que é A eu derivo. Então, no primeiro caso, vai ficar a derivada. Vou fazer o primeiro aqui, bem aos pouquinhos, de 2ABC mais BC em relação a A. A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, aqui vai dar a derivada em relação a A de 2AB mais a derivada em relação a A de BC. Como BC são constantes quando eu derivo em relação a derivada de uma constante é zero. Então, isso aqui já vai dar zero. E aqui, o que não for A, sai como constante. Então, vai virar a 2b, derivada de A. Agora é a derivada total. Em relação a A, isso aqui é 1, então deu 2b. Vamos fazer as outras um pouquinho mais direto, mas o passo a passo é o mesmo. Deixa eu apagar aqui. Ô professor, a chamada vai acabar em 15 minutos. Não tem problema, não dá para dar esse exemplo, eu abro outra sala, porque é só 1 hora que dura. Beleza. Eu assino o Google Drive, mas a escola que tinha que assinar o Meet aí para ele funcionar mais. Tá, então continuando aqui. A derivada de F em relação a B, que é o segundo caso. Deixa eu dar foda aqui. Eu tenho B nessa e nessa variável. Então vai ser 2A derivada de B em relação a B. Então já passei o 2A como constante. Mais C derivada de B em relação a B. Aí esses aqui são 1 em 1. E 1. E aí esse termo do polinômio vai dar 2A mais C. E por último a derivada de F em relação a C
A gente só tem C nessa segunda variável, então essa daqui vai dar 0. Eu tenho basicamente B, derivada de C em relação a C, que é igual a B. Então agora basicamente só substituir os polinômios aqui e montar a equação geral. Então a parte mais difícil aqui é tirar as derivadas de polinômio. Mas a derivada de um polinômio, vou até colocar aqui, né? A derivada de x elevado a n dx é igual a n, x elevado a n menos 1. Então essa é essa derivada que a gente aplicou aqui. Então substituindo os termos daqui, ó, pelos termos derivados, a gente tem que ΔF final igual a raiz. ΔF de A é 2B. Então ficou 2B ao quadrado, delta A ao quadrado, mais ΔF em relação a B é 2A mais C, delta B ao quadrado, e por último, ΔF ΔC, que é B ao quadrado, delta C ao quadrado. Vai ficar mais bonitinho. Vamos botar uma chave aqui, e isso daqui vai até aqui. Então essa seria a resposta final. Aí esse aqui é o único caso que tem o polinômio, tá? Os outros vão ser todo igual ao esquema que eu fiz aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a sala e vou abrir outra, né? Deixa eu ver se eu já consigo abrir outra com essa aqui. Aí eu mando o link para vocês. Não sei se eu consigo abrir duas. Dá sim, dá sim. Dá? Vou abrir aqui. Então, o que eu vou copiar aqui para vocês. Nunca tiro essas notificações mesmo, acho que é por aqui, né? Pera aí. Fazer melhor, deixa eu só fechar aqui que tá tanta coisa aberta aqui antes. Processos não aplicativos. Pera aí, só fechar aqui. Telegram. É porque eu trabalho com Telegram. Ele fica ligado aqui. Aqui, ó, Telegram Desktop. Deixa eu matar ele aqui. E WhatsApp Web. WhatsApp Web ele tá até aqui, não é ele, não é o outro WhatsApp. Desativar em segundo plano. Acho que é isso, vai lá. O pessoal mandaram mensagem no chat ali. Vou olhar aqui agora. Uma parecida com as que vão cair na prova, a prova é toda baseada na lista. Não tem como fazer uma questão de prova aqui, ó. Se vocês fizeram a lista, é baseada nas listas, mas não tem nenhuma questão idêntica, né? Mas se vocês souberem fazer a lista, eu vou botar aqui um novo Meet e vou colocar lá. Não sei, gente, no segundo grau que tinha isso, não? O professor fazia as questões da prova na aula de exercício. Vocês têm que ter as dúvidas, né? Eu nem fiz a prova pra vocês terem ideia. Na verdade, eu acabo me baseando um pouco na aula para saber o que eu vou cobrar. Se vocês não me perguntam nada, meu parâmetro fica meio sem parâmetro. Eu imagino que vocês estão por dentro de tudo. Vamos aqui, ó. Pessoal, migrem para a nova sala. Tem gente lá, deixa você receber aqui. Vou encerrar aqui, tá? Isso.
fechar essa chamada aqui agora, eu vou abrir na outra turma, no celular. Acho que já todo mundo já veio, né? Então, se vocês tiverem outra dúvida, vocês me passem aí. Que eu resolvo pra vocês. Deixa eu só entrar no celular na outra, porque é bom estar logado nos dois, que se um sair, o outro não cai com vocês aí. Beleza. Eu vou deixar aberto aqui ainda. Vamos ver se vai funcionar o Jamboard, senão eu troco. Então, tinham 20 pessoas lá. Ainda tem 8 que estão perdidas aqui. Eu não sei se estão em sala simultânea ou se eles deixaram só ligado aqui e saíram. Já eles percebem. Então, mais alguma dúvida? Então a matéria da prova ela é basicamente cinemática e energia. Então vai ter algum exercício para vocês fazerem usando as equações com aceleração constante. Pode ter algum exercício gráfico. Segunda parte da 4. Vamos lá. Segunda parte da 4. Segunda parte da 4? Peraí, a 4 só tem uma parte, não? Não é essa 4, peraí que tem várias 4, não. Deixa eu ver se tem outra 4. Só tem uma 4 aqui na lista. Ou não é da lista, é na 4 da outra. A segunda parte da 4? Qual 4? É 4? Porque a 4 só tem uma parte. A lista que eu tô olhando aqui, ó. A 4 não tem. Professor, é da que você estava explicando, é porque tem uma parte lá que eu travei. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui? A do polinômio? É essa mesmo. Essa mesmo. Essa só tem esse exemplo para aplicar o polinômio, né? Então a primeira parte foi montar a expressão igual está em cima com a nossa variável, que em vez de A gente não está te ouvindo, Gustavo. Aí, tá me ouvindo? Tá mutado isso, tá ouvindo. Tá, né? Deixa eu botar o outro aqui para não ficar só nos dois aqui. Tá, então, a primeira parte foi trocar as variáveis que eu tinha desse polinômio genérico para as variáveis que eu tenho aqui no F. Então, só troquei basicamente o Y pelo F. O A, o B e o C podem continuar sendo o A, B e o C daqui. Então, o que eu calculei separado foi a derivada parcial de F em relação a A derivada parcial de F em relação a B e em relação a C. Aí aqui no primeiro caso, que é o A, eu fiz o caso todo certinho. Fiz a derivada parcial de F em relação a A, coloquei toda a expressão de F aqui, ó. 2A mais BC. Aí a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então a derivada da soma de 2AB mais BC é igual à derivada de 2AB mais a derivada de BC. Quando a gente vai derivar uma variável dependente e tem 3 variáveis juntas... Chegando aqui... Quando a gente vai fazer uma variável dependente e tem 3 variáveis juntas, a gente deriva em relação somente à variável que está parcial e o resto vira constante.
Então, se eu estou derivando BC, que é uma constante em relação a A, essa derivada dá zero, porque a derivada de uma constante é zero. É como se o BC saísse daqui e não ficou nada aqui, ficou um número. 1, 2, 0, que no final a derivada de uma constante é zero. No caso de K, é a derivada de 2AB. Aí eu só estou derivando em relação a A, 2 e B são constantes. Aí sai o 2 e o B para fora, ficou 2B, e fica a derivada de A em relação a A. A derivada de A em relação a A é 1, então sobrou 2B. Entendeu? Basicamente a gente está seguindo essa equação aqui, ó. A derivada de uma variável, cai o expoente e subtrai 1 dele. Se essa variável daqui não for uma variável, for zero, aí dá zero a derivada, né? A derivada da constante dá zero. Mas aqui só tem derivada de 1, né? Quer dizer assim, né? Aqui, ó, se... Mas essa parte vocês não tem que entender, não vai cair na prova nem no laboratório. Eu só dei a mais aí porque estava no meio. O método polinômio, se vocês fossem usar, no nosso caso só vai ter polinômio mais fácil, né? Então, ó, se n igual a 1, então dx, que é igual a gente tem aqui, ó, dA, dB, dC, dC, vai ser igual a 1, x elevado a 0, que é igual a 1. Entendeu? Cai o 1, subtrai 1 menos 1 aqui em cima, e aí fica isso, né? Então, é isso. Deu para resolver a dúvida? Um pouco aí.